Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, gravando um pouco mais tarde, eu estava envolvido nas gravações de uns materiais promocionais para a imersão de abril. Agora são 20 horas e 47 minutos do dia 26 de março de 2018. Pessoal, a imersão será lançada ao público no dia 9 de abril, ok? Quem quiser participar da pré-lista que dá direito, garante a sua matrícula, a demanda está muito grande. A gente tem mais de 10 mil pessoas no momento que pediram reserva, muita gente. Vai ser lançado um material ainda essa semana falando sobre a imersão nas redes sociais, então a demanda deve ser muito forte. É claro que somente uma parte desses alunos efetua a matrícula efetivamente, mas a imersão que nós tivemos mais foram 2.000 e poucas pessoas. E as vagas se esgotaram no dia seguinte ao lançamento. Dessa vez, acho que se esgota na segunda, terça, quarta-feira no máximo. Então, quer participar? Entra na pré-lista. Você vai ter direito ao preço de primeiro lote e quem tiver na pré-lista, a gente vai conseguir ministrar o treinamento. A gente tem mais ou menos uma ideia de corte e pode ser que antes do lançamento a gente pare de colher a pré-lista, né? Porque a gente tem uma estatística, número de inscritos versus matriculados. Como a gente gosta de dar devida atenção, tem uma taxa de corte e a gente pode ser que pare com a pré-lista antes do lançamento até. Pessoal, na página que eu vou deixar na descrição do vídeo, fala muitas informações sobre a imersão, bônus, como é que funciona, fala sobre mim para quem não conhece, depoimentos de alunos, um vídeo explicativo sobre o evento, dúvidas, mas se você quiser fazer a reserva, aí você tem como vir no final da página aqui e reservar. E-mail, me avise, está na pré-lista. Quem preferir fazer por e-mail, você escreve para suporte@toptraders.com.br, seu nome, e-mail ali, a equipe reserva para você também. Quem quiser assinar o cenário, nome e e-mail no site toptraders.com.br, no dia seguinte já recebe, agora a gente automatizou, procurando evoluir e melhorar sempre, e dá para ver a aula online que está por tempo limitado aqui, tanto no site quanto no cabeçalho do nosso canal no YouTube. Ok? Então vamos aos estudos, começando pelas criptomoedas, como sempre, pessoal. Olha, queda em bloco, né? Já era esperado pelos estudos que a gente fez na sexta-feira. Então vamos aos gráficos aqui. Essa queda para nós não é nenhuma surpresa, já era o cenário aguardado, né? Então vamos primeiro ao Bitcoin. O Bitcoin na região de 2.250 dólares aqui. Tem uma pequena diferença aqui, mas é normal, porque tem um delay aqui em relação ao cartezinho. O que o Bitcoin fez, pessoal? Ele simplesmente repicou até a média de 21, poderia ter vindo até esse fundo, em 9.500 dólares, não teve força. Já montou um topo e fazendo o movimento esperado rumo a este fundo em 7.783 dólares. Eu acho que ele vai testar essa região. Então eu imagino um pouco mais de baixa, né? Ficou a 140, 150 pontos desse alvo. A grande questão é, quando vem numa região dessa que tem memória, o mercado pode ficar um tempo de lado, assim, antes de definir, mas se ele, por exemplo, toca e deixa um candle com grande sombra inferior, pode ser um ponto de compra. Agora, a perda dessa região aciona um pivô de baixa e aí levaria o mercado dentro de algum tempo, talvez uns 8 ou 10 pregões, a região de 6.000 dólares. Como nós temos um topo duplo e o alvo está aqui embaixo, é quase certo que a perda de 7.780 levaria a esse ponto. A grande questão é se perde ou não. Tem suporte aqui, essa região está na memória, esse topo também. Então o teste dessa estrutura, desse piso, vai ser decisivo para o curto prazo. Falando sobre o Bitcoin Cash, uma queda também já esperada, né? O Bitcoin Cash nós apontamos alvo dessa movimentação em 877 dólares. Hoje bateu 887, então ficou devendo aí por 10 dólares o teste dessa região. Este suporte é forte, né? 864, pode vir aqui tranquilamente. A perda de 864 projeta o mercado em 764 dólares, que eu particularmente acho que vai ser tocado ainda essa semana este ponto gráfico. Tendência de baixa, né, nas criptos. O Ripple ele tinha
um alvo certo em 66, abaixo de 66, 59, 58, onde veio hoje 58. Então, um movimento normal, nós adiantamos, antecipamos. Agora, abaixo do 58, pessoal, aí realmente fica meio que jogado às traças, né, o Ripple, porque foi uma região que marcou fundo aqui. Este suporte foi até a média e a perda dele estopa os comprados mais recentes e aqueles mais resilientes, né? Então a tendência é de baixa, mas vale a pena esperar se o mercado segura aqui, podendo dar uma compra. Mas abaixo de 5,8, caixão e vela preta. E por fim, das criptomoedas que a gente costuma estudar, o Ethereum, o Ether, é uma das minhas prediletas. Talvez em breve chegue no momento da gente comprar. Está na banda de Bollinger inferior, muito amassada, começa a se distanciar da média, mas a perda de 575 projetava a LTA, ou mesmo a região aqui de 520 dólares. O mercado veio, tentou segurar, mas lembra que eu falei? Existe a barra forte, o Marubozu. É muito comum, pessoal, dar uma pausa, paulada para baixo de novo, né? Então, o provável alvo aí para essa movimentação seria a região aqui de 415 dólares, que foi topo aqui, foi fundo entre os meses de novembro e dezembro de 2017. Perfeito? Então, criptomoedas é isso aí que a gente tem para dizer. Falando das bolsas na Europa, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no índice DAX e no índice FTSE. Na Europa, nós tivemos queda, né? Hoje foi um dia que o mercado norte-americano brincou de subir meio que sozinho aí, mas no final o mercado brasileiro acompanhou. O que a gente tem para falar aqui sobre o DAX? Existe essa forte região de suporte que foi perdida hoje, especificamente, né? A gente pode citar ali, arredondando, sendo mais prático, a região de 11.830 pontos aqui. Então, foi suporte por várias vezes, como a gente pode ver. Essa perda anula esse engolfo e projeta mais queda para o mercado europeu. Só que vale notar também que existem vários suportes na região. Ó. Tem um ponto marcado em fevereiro de 2017, né? Depois tem um ponto marcado também em fevereiro, mas no início do mês, quer dizer, é uma região de enrosco, né? Mas o mercado claramente lá é de baixa, topos e fundos descendentes. Se a gente estudar o índice FTSE, que é de Londres, tem algo bastante parecido. Deixa eu carregar o gráfico ali. O índice FTSE, e não tem nada a ver com o Brexit, é claro que em parte sim, mas você vê que não é algo exclusivo do índice FTSE de Londres. Então existia um forte suporte, o mercado fez um fundo duplo sobre essa região, ela foi perdida e está projetando o mercado para baixo, né? Então existe uma sequência de baixa que alcançou uma região de fundo, sim, na região de 6.880 pontos, mas a tendência é de baixa. Eu não duvido de um repique, por exemplo. É provável para amanhã, porque as bolsas americanas fecharam muito forte, né? Mas isso não muda a tendência no continente europeu. Ok? Se a gente observar, por exemplo, aqui, o fechamento americano foi o maior desde 2015, nos últimos 3 anos praticamente, ou quase 3 anos. O S&P fechou mais 2,72%, o Dow Jones mais 2,84% e Nasdaq 3,26%. Então, quer dizer, foi uma alta muito forte, né? E como as bolsas europeias já estavam fechadas quando o mercado disparou nos Estados Unidos, é provável que amanhã exista um repique, mas isso não muda a tendência. Então, no caso do índice Nasdaq, a gente veio de uma sequência muito forte, 2 gaps aqui, deixando esses 3 candles isolados. Existia um alvo aqui na região de 7.080 pontos, o mercado foi abaixo, ele fez um rompimento falso? Talvez. Hoje ele chegou a trabalhar abaixo desse ponto, né? Mas em nenhum momento trabalhou negativo, já abriu em gap e fechou perto da máxima. Então,
Eu apostaria num candle dentro desse corpo devolvendo uma parte, mas um teste da média móvel de 21 não seria também assim uma surpresa. Então, o mercado entendeu que haveria um arrefecimento de uma possível guerra comercial entre China e Estados Unidos e foi realmente às compras, entendendo que os preços estavam descontados. Então, a gente pode dar uma olhada nas outras bolsas nos Estados Unidos também. Falando aí agora do índice Dow Jones. Uma baixa muito forte, né? Eu vou até tirar essas linhas daqui. Não tem tanto sentido mais elas estarem aí, né? Vou aumentar um pouco aqui o zoom. Então, o Dow Jones, ele tinha talvez essa região aqui de 24.217 pontos como alvo foi muito abaixo. Então, pô, distancia a Bolsa Americana, pessoal, distanciou muito da média, ó, tanto na alta quanto na baixa. Volta pelo menos um pouco para a média aproximar. Então, como é que eu enxergo isso aqui? Este candle já abriu no Monster Gap. Onde que está o ponto de decisão? Este fundo anterior, que foi marcado no mês passado que foi marcado no dia 3/2. Então a mínima deste candle é justamente a região de 24.217 pontos. Hoje o mercado chegou a quase bater essa região. Chegou a bater, na verdade, 24.232. Então se o mercado superar este fundo e consolidar, não basta superar e voltar. Superar, consolidar e fechar. Ele tem um gap aqui aberto e a média de 21. Essa movimentação de hoje muda a tendência de curto prazo do Dow Jones? Não. Né? É um repique dentro de um movimento que distanciou da média. Existe um gap, mas o ponto decisivo é esse fundo anterior. Se amanhã, por exemplo, cair, deve seguir em queda. Se subir e fechar acima do fundo, tem sim espaço para fechar o gap e buscar a média de 21. Ou, de repente, um movimento mais lateralizado para essa média descer. Ok? É que, na verdade, semana passada a gente teve um mini crash nos Estados Unidos de novo. Então, essa alta de hoje recuperou uma parte das perdas, né? Aí, falando do S&P, aí na tela para a gente analisar, alguns chamam de SPY. Uma perda de LTA, né? A perda da SLTA também inclinou a média para baixo, a média foi perdida, o mercado tentou repicar na média, foi violentamente empurrado para baixo, né? E o mercado simplesmente se distanciou muito da média, 2 marobuzus, e este fundo anterior aqui é referência, a região de 2.647 pontos. Fechou acima, desde que o mercado permaneça acima deste fundo, ele tem espaço sim para fechar o gap, se aproximar da média. Caso esse gap fique aberto e o mercado fraqueje, deve entrar uma pressão vendedora bastante relevante. Então esse movimento é um repique, ele não muda em nenhum momento essa tendência de baixa de curto prazo, né, que existe tanto na Europa quanto no mercado norte-americano também. Vamos dar uma olhada agora no Brent, que é o petróleo negociado em Londres, né? O petróleo ele veio de um movimento bastante interessante aqui no gráfico. Na verdade, eu acabei mudando aqui o ativo, colocar lá Brent. Esse movimento do petróleo, deixa eu diminuir aqui o zoom. Esse movimento ele se iniciou quando o petróleo respeitou uma linha de tendência de alta e rompeu uma linha de tendência de baixa. Então isso impulsionou os preços, a média virou. Se a gente operasse o petróleo, seria uma compra clara no 65, né? E o mercado atingiu um primeiro alvo, que era a região de 69,94, 69,99 aqui, onde tinha feito essa pinça de fundo que derrubou os preços, correto? E tinha um segundo objetivo, que era a máxima marcada no dia 25 de janeiro, né, aos 71 dólares e 26 centavos. Onde que o mercado bateu na sessão de hoje. Isso daqui, como o petróleo funciona 24 horas, já abriu um outro candle, mas o candle de hoje é esse aqui, ó, esse candle vermelho, que é uma estrela cadente. Ele foi exatamente a 71 dólares e 3
Qual que era o alvo? 71 dólares e 26. Ele foi bem pertinho, deixou uma estrela cadente, isso é um sinal de topo, que pode trazer os preços nessa região do eixo do W. Isso daqui nada mais foi uma figura de W que a gente usa na análise técnica como figura mãe, figura macro, e como balizamento uma LTA e rompimento de linha. Foi praticamente aí um triângulo. Ok? Então esse movimento indica correção para o petróleo no curto prazo. Ok? E já começando com os ativos domésticos, digamos assim, nós temos aí na tela o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Ela reflete praticamente ali o BOVA11, lembrando que o dólar impacta de forma inversamente proporcional, dólar em queda ele sobe, dólar sobe e ele cai, naturalmente que ele é cotado em dólares, né? Então, pessoal, não muda muito a minha visão, é um candle vermelho, uma alta hoje, mas está abaixo da média, a média apontando para baixo, eu vejo isso aqui como um repique. Agora, você fala, professor, mas me fala aí um ponto de referência mais específico, né? Seria 44,49, que é esse fundo aqui. O mesmo raciocínio que nós usamos para as bolsas norte-americanas. O mercado fechou cravado 4 centavos acima dessa região. Ok? Aí acima tende a alta, abaixo tende a queda. Agora, o grande ponto alto aqui seria 44,98, porque o rompimento dessa região, o mercado pode interpretar isso aqui como um fundo duplo. E aí pode elevar dramaticamente os preços. Certo? Então vimos as criptomoedas, demos os recados, falamos aí das bolsas norte-americanas, FTSE, DAX, EWZ e petróleo. Então vamos agora falar do Ibovespa, né? Ibovespa aí na tela, uma alta de 0,84 no pregão dessa segunda-feira. Então, pessoal, Ibovespa, essa alta de hoje, né, o que eu particularmente posso passar aí para vocês o que eu enxerguei como sendo algo relevante? Primeiro, um volume muito baixo, tanto de forma absoluta quanto relativa em relação à média de 21, que a gente coloca aqui na escala de volume financeiro. Tem sombra superior, não mostra tanta convicção compradora. Fechou cravado na média de 21, não superou a LTA. Favorece levemente a compra, da mesma forma que sexta-feira favoreceu levemente a venda, mas não era nada tão convicto, né? Caso o mercado consiga romper a máxima da semana passada, 8.500 pontos, que eu até comentei no cenário de hoje, pode ter alguma coisa diferente aqui, esboçar um fundo duplo. Essa é uma hipótese A, né? De repente adentrar o território da LTA. Esse movimento, professor, pode ser um mastro-bandeira, que tem mastro-bandeira de alta e de baixa? Pode. Teve a paulada no mastro, né? Com forte volume. O movimento lateral ele está levemente inclinado para cima contra o movimento prévio. Isso é típico de mastro-bandeira com redução de volume. Então pode ser o mastro-bandeira. Se o mercado começar a ceder, a gente pode ir esboçando aqui realmente essa figura, teria condições de deprimir bastante os preços. Ok? Então são hipóteses aí para o mercado à vista sim. Observando o BOVA11 aí na tela, ele também trabalhou com baixo volume, testou aqui a máxima da semana passada, para vocês terem uma ideia, a máxima da quinta-feira 82,64, a máxima da feira 82,60 e a máxima de hoje 82,68. Então a briga está aqui, perto aqui de 82,60 e 82,70, né? Então, rompendo essa região, pode esboçar um fundo duplo, adentrar esse território, só que já vai ter 83,22 logo acima, então não vai ter vida fácil. Pode ser um mastro-bandeira? É possível também, um mastro-bandeira rodeando, como se diz no interior, a LTA que guiou os preços desde dezembro. É uma hipótese, sim. Ok? Aí, falando do índice futuro,
Como a gente está pegando o Na Mira do Trader um pouco mais tarde, uma vantagem que a gente vai ter aqui é de poder estudar isso aqui, ó. O mini contrato que a gente está estudando, que está operando no momento, é o WIN J de Jacaré 18, que é o ano de 2018, né? O fechamento, o último negócio feito às 18 horas e 1 minuto, foi a 85.715. Então esse é um valor numérico que a gente utiliza para o gráfico e tal, para o fechamento. Agora o valor do ajuste foi 85.455. Primeiro, qual que é a diferença de ajuste e fechamento? O fechamento ele é numérico, é o último negócio do dia que sai no leilão. O ajuste sai por volta de 17 horas e 15 minutos, que é para ter débitos ou créditos na conta de comprados e vendidos. Ele foi abaixo, né? Então, quer dizer, o mercado espichou, o mercado esticou, teve um pequeno rally na etapa final, só para não ficar confuso e poder passar um pouco de informação para vocês. O volume hoje um pouco mais baixo, mais ou menos na média. A mesma coisa, pessoal, se você pegar os últimos 4 pregões, quais foram as máximas? 85.840, 85.950, 85.915, 85.940. Então a briga está aqui. Qual que foi a máxima aqui do dia 16? 86.025. Então, por exemplo, a compra acima de 86 mil pontos, ela mostra força. Agora, você percebe que a venda, né? Qual que foi a máxima, a mínima de quinta-feira? 84.380. De sexta, de quarta, né? 84.380. De quinta-feira, 84.520. Depois na sexta, 84.205 e a de hoje, 84.615. Então, as mínimas aqui, o suporte está em torno de 84.500, 84.600 e a resistência por volta ali de 86 mil pontos. Então, se nós observarmos o intraday, nós temos podemos dizer aqui que tem meio que um retângulo meio maluco aqui, né? As máximas tocam retração de 50% de fibra entre esse topo e esse fundo. E eu tracei uma linha de tendência de alta aqui que pode ajudar. Algo que chama atenção é que conforme o mercado subiu na etapa final, teve redução de volume, mostrando pouca convicção desse movimento altista que nós tivemos aqui. Você vê que subiu, só que o volume caiu na mesma proporção. Ok? E falando sobre o nosso belo, lindo e querido dólar, ele segue um movimento errático, sinuoso, um movimento malemolente, como se diria na Bahia, em busca dessa LTA. Seria uma compra fácil? Aqui não, uma compra desgastante, mas quem trabalhou na compra está de parabéns. Ele pode tocar aqui a CLTB, é muito provável, e o que eu espero no dólar, pessoal, é pegar um dia de exagero, para cima ou para baixo, distorção, um gap, aí um sinal intraday contra o gap, pegar alguma coisa bem distorcida, assim, exagerada para entrar na mão contrária. Sendo bem sincero, é isso que eu espero para a divisa. Ok? Falando dos destaques do dia, pessoal, um deles tem que ser a Eletrobras, né? Alta de quase 7% na máxima, né? E o outro destaque eu vou falar aqui de BR Foods, né? Eu ouvi até um apelido para BR Foods aí pela internet, né? Que nem convém citar aqui, mas que tem fundamento. Ok? Então vamos falar de Elet 6, um dos destaques do dia de hoje. A Elet 6 pode sim estar fazendo um mastro bandeira, ok? É uma possibilidade. Só que está uma ação praticamente binária à mercê, aí principalmente do Congresso, né? Vota, não vota. Agora você tem aqui a compra boa foi aqui perto dos 24, mas tem a média de 21 e tem essa LTB. Acima da LTB ela deve viver uma temporada mais altista. E os drivers da Eletrobras talvez sejam maiores do que a movimentação de fluxo como um todo. Então, é uma ação, por exemplo, se eu tivesse comprado, eu não venderia nesse momento. Ela favorece a ponta compradora. Agora, já a BRF, apesar de estar deprimida, de estar caindo forte, na semana passada eu comentei com vocês que eu acreditava na continuidade da baixa. Os repiques não chegam nem a tocar a média de 21.
Isso daqui demonstra fraqueza, né? Então ela anula aqui os sinais de fundo. Esses sinais de fundo com pouco volume, pessoal, é vendido realizando lucro. Então ela baixa de quase 3%, tende a continuar caindo, não tem nenhuma novidade na ação. É uma ação que está no meu radar, eu não nego, está sendo observada, acompanhada, mas ela não tem sinal para você falar, puxa, esse sinal é consistente, teve um zigue-zague para cima, teve alguma coisa diferente aqui. E meu alvo para ela continua sendo no mínimo 21,50. Quando eu falei isso daqui, ela estava aqui em cima, a pessoa manda e-mail, é aquele terror. Quando a gente fala, pessoal, é só um sinal de alerta. Isso aqui no semanal é muito forte, ó. Né? Isso daqui é uma estrela cadente no semanal, simétrica, rompimento falso do 46,92, então é queda para ação, né? Então não tem, ela está sob domínio vendedor. Eu já cheguei a ver Pão de Açúcar com bons fundamentos, essas situações. Depois quase triplicou de preço, a gente já viu Vale nessa condição. Quando a ação tá sob domínio de uma das forças é complicado, né? São papéis mais maduros e líquidos, eles seguem tendência. Né? Então, é assim que funciona. Certo? Agora, vamos falar dos pedidos do YouTube. Depois a gente fala de Petro Vale Bancos, né? Então, falaremos aqui... Deixa eu pegar aqui os pedidos, eu tenho uma ordem cronológica. Hoje vai ser Gafisa, Marfrig, Tietê, VEG3 e Grendene. Então, a Gafisa aqui é a nossa primeira da lista. GFSA3. Hoje eu fui gravar, pessoal, algumas coisas na Faria Lima aí para divulgação da imersão, né? Muita gente me parou, cumprimentou. Para mim é uma honra. Fico muito feliz com respeito, com carinho que as pessoas têm. E realmente sou muito acessível, converso. Para mim é uma honra, pessoal. Eu sou um investidor igual você que está me assistindo. Então, se tem alguma coisa que a gente faz que soma, que agrega... Putz, quem sou eu, né? Um lutador igual você no mercado, mas às vezes o pessoal acha, né, que a gente ajuda, que a gente soma, que muda a mentalidade para melhor. A gente tenta fazer aqui o melhor que nós podemos, né? Então eu sou um guerreiro igual você que me assusta, incansável. A gente busca uma vida melhor para a família, ter uma rentabilidade bacana. E é isso aí. Seguimos juntos aí, fiquei honrado e muito feliz com os abraços, cumprimentos aí de toda a galera. Existia um alvo para a Gafisa, eu falei na semana retrasada, repeti na passada, 9,82. Ele foi já atingido na sexta-feira, foi até a média de 5, funcionou como resistência, fechou perto da mínima. Esse tipo de situação, ela era previsível, sim. Existia um topo duplo. Quando caía com volume, um eixo de M com alvo aqui embaixo. Se eu tivesse uma posição short na ação vendida, eu encerraria ela por completo, porque o meu alvo foi atingido. Isso significa que é compra? Não. Qual que é o próximo suporte? R$ 9,00. Tem sinal de compra? Não tem, mas continua no meu radar. É uma ação que está, sim, no meu radar, pessoal, em busca de oportunidade. Porque uma coisa é você comprar a Gafisa a 21, outra coisa é você ter a oportunidade de comprar a 9. Aí ela chama a minha atenção. Né? Porque eu estou com risco reduzido que eu estou pegando com desconto, mas talvez ainda tenha melhor oportunidade. Aí falando de Marfrig a seguir, é uma ação que, para quem tinha a posição vendida na região de 7,40, ela foi no alvo. Pessoal, qual que era o alvo? 5,55. Aquela velha história. Se eu tivesse posição short, aqui eu encerraria. Posição short, pessoal, operação vendida. Na imersão, na nossa metodologia, a gente vê o mercado, independente se ele está subindo ou caindo, a gente trabalha vendido, procura trabalhar comprado ou vendido. Ela veio no alvo. Você vê que ela repicou, agora o repique é consistente? Saberemos. Acima de 5,87 é compra, abaixo de 5,87 é venda. Por enquanto, a gente entende isso como um repique. Dá para traçar uma LTB como ferramenta auxiliar. Ok?
como balizamento também de quebra de movimentação prévia. É aquele algo diferente que muitas vezes eu utilizo para antecipar movimentações. A seguir falaremos de Tietê 11. AS Tietê, né? Tem um volume razoável, bom, volatilidade histórica legal. O que eu posso utilizar aqui em Tietê para me balizar? Eu consigo visualizar aqui uma linha de tendência de baixa. Olha que movimento interessante. A ação rompeu a LTB. Eu gosto de ativo assim. Ela rompeu, só que ela não sustentou. Ela sentiu esse fundo anterior aqui como resistência. Ó. Então, o que eu particularmente faria nesse ativo? Eu marcaria esse topo, 12,76. Isso é uma estratégia pessoal. Não era bem isso, eu quero uma linha horizontal. Então eu marco esse topo, 12,76. 12,76... Não, né? 12,26. O mercado, por exemplo, hoje fechou abaixo dessa região. Então, caso eu tivesse, por exemplo, uma posição comprada e visse essa situação, se amanhã, por exemplo, o mercado perder a mínima de hoje no intraday, 12,13, eu já cairia fora do papel. Ela tende a cair fortemente. Acima de 12,26, a ação é compra. Então, esse é o divisor de águas entre a venda e a compra. Movimentação altista, correção em cima de média e topo anterior. Aqui existe uma tripla resistência. Topo anterior, 1. LTB, 2. Média móvel de 21,3. Então está numa região de clímax, né? Eu tomaria o 12,26 como referência para compra ou venda. Uma situação gráfica muito interessante para se operar. Fica bem claro ali o que deve ser feito. Vai falar de VEG e Grendene para a gente encerrar os pedidos do YouTube. A VEG é uma ação extremamente complexa de operar. Não é um ativo fácil. Okay? Ela tem uma movimentação de queda, um repique, seguido de um movimento sinuoso com leve inclinação altista. Eu posso traçar esse suporte, eu deixo ele aqui no meu gráfico, né? A 21,36, eu gosto de deixar sempre o ajuste fino, que eu faço depois de traçar, correto? Aí eu tenho a possibilidade de traçar uma linha de tendência de alta no curto prazo, aqui na ação. Eu tenho condições de traçar uma linha de tendência de baixa de curto prazo no ativo. Agora veja como ela é complexa. Ela rompeu a linha de tendência de baixa e devolveu, deixando sombra na sexta. Hoje rompeu no intraday e devolveu. O que eu faria, pessoal? Acima de 23,50, compra. Abaixo da mínima de hoje, 22,51, venda. Alvo, 21,36. E alvo da compra, 24,48, 24,50, cujo rompimento projetaria a região de R$26. Então ela tem nada mais, nada menos que um triângulo simétrico no seu gráfico diário. E falando finalmente de Grendene, GRND3, nós temos uma ação que rompeu uma linha de tendência de baixa, levou a uma validação de preços interessante rumo a 30,50, quase no alvo. Essa figura é um ombro, cabeça a ombro. Teoricamente, ela tinha um suporte aqui que foi respeitado, 26,41, que se você for ver é o início mesmo do movimento primário mais pujante, depois ela corrigiu e fez um pivô, e veio até a média de 21 com um volume muito acima da média. Como é que você opera isso aqui?
Rompeu a máxima de ontem, 27,63, compra, porque você romperia a máxima de ontem, onde está stop de vários vendidos. Existe esse fundo aqui também, 27,61, e a própria média de 21. Então você teria 1, 2, 3 pontos sendo rompido. Compra. Se a ação começar a fraquejar, ela deve voltar nos 26,50 com forte potencial de buscar os 25,61. Lembrando que isso daqui pode ser também uma figura simétrica interpretada pelo senhor mercado. Ok? Falaremos agora de Petro 4, né? Seguiu aí o fluxo internacional do petróleo e ela tem o 21,85 como divisor de águas. A máxima da semana passada foi 22,11, ela tentou romper no intraday e não conseguiu. Acima de 22,11 ela pode esticar aqui na região de 22,50, 22,60. Ela tem uma inclinação claramente altista, mas eu acho que ela está devendo aqui o teste dessa LTA. Eu acho que aqui, voltando novamente para testar essa linha, ela testou, respeitou, fez um movimento de pausa, então eu acho que ainda essa semana ela perde 21,85 para testar a LTA, onde vai estar a média ali, acho que vai ter um ponto alto. E essa alta de hoje não me convence, porque teve fraco volume. No caso da Vale, eu tinha traçado aqui essa linha de tendência de alta e de baixa, ela ficou na linha de tendência de baixa na sessão de hoje. A média também funcionou como resistência, ela tem topos e fundos descendentes, na minha visão, acima de 42,69, a Vale vira novamente para compra e abaixo de 41,01 para a venda, com potencial de buscar 39,55. Volume muito baixo, isso para mim favorece a ponta vendedora. Um dia de reação com volume baixo mostra que pouca gente está disposta a comprar os papéis nesses níveis. E finalmente chegamos nos bancos, né? Os bancos têm uma movimentação lateral já há algum tempo, eles continuam abaixo dessa LTA, continuam enroscados desde o dia 19/3 em torno das médias de 5,21. O movimento favorece um pouco mais a queda, porque foi uma alta com baixo volume e continua abaixo das médias e da LTA, com possível ombro, cabeça a ombro a ser detonado. Aqui a cabeça e os ombros estão marcados. Bradesco, uma movimentação com viés mais altista, né? Abaixo aqui da LTA, só que já distante. Essa LTA, eu particularmente vou até apagar aqui, ela já não faz tanto sentido. Esse ombro, cabeça a ombro também, a gente pode dizer que praticamente ele foi desconfigurado, é uma movimentação mais lateral, né? De repente o que faria sentido nesse momento seria traçar uma linha de tendência de baixa para o ativo. Aí eu acho que faz sentido. Poderia ser utilizada como um balizamento, um divisor de águas entre a compra e a venda neste momento. Ok? E por fim, Itube. Itaú Unibanco, né? Ela, uma movimentação de alta também, seguiu o fluxo. O ombro, cabeça a ombro aqui, a CLTA, eu vou apagar também, eu acho que elas não fazem tanto sentido assim nesse momento. E assim como nós fizemos em Bradesco, tentar traçar aqui uma LTA, ver se tem sentido. Já não tem tanto, né? Você vê que ela não... Seria muito distante traçar, por exemplo, algo como isso, né? Teria muito espaço para subir. No caso de Bradesco já está tocando, né? Então, mas é um movimento aqui bem lateralizado, assim, digamos. Talvez, se ajudar, a gente poderia traçar algo parecido com isso aqui, que seria uma espécie de padrão de alargamento, né? Algo que pode auxiliar nas leituras de preços aí. Ok? Então é isso aí, pessoal. Grande expectativa para o dia de amanhã, né? Hoje foi negado o recurso da defesa do ex-presidente Lula. O mercado
não reagiu tanto, não seguiu as bolsas de fora que subiram muito e abre uma grande expectativa, principalmente para ver como é que os estrangeiros se comportaram. Semana passada eles venderam, né? Começaram o índice futuro 49.084 contratos, terminaram a sexta com 57.735. O que eles fizeram hoje eu estou numa grande expectativa para saber amanhã de manhã, ok? Quem tem interesse na imersão técnica, pessoal, vou deixar a página na descrição do vídeo. E aqui para a galera que frequenta o canal, eu peço que deixe o seu like se gostou, compartilhe o vídeo e deixe ali na área de comentário o seu pedido, algo que você acha conveniente ali escrever para nós. Pedido de estudo, ação, fundo imobiliário ou algo que possa agregar para a nossa comunidade. Somos aqui uma família e todos nós aprendemos juntos. É uma conversa de trader para trader. Meu forte abraço, saúde e paz a todos. É uma honra a sua audiência. Seguimos juntos e que tenhamos uma ótima semana, se Deus quiser. Valeu!